Jesus, a luz do mundo. Vamos imaginar o seguinte: a gente está em casa, de repente falta energia e a gente fica desesperado porque não consegue enxergar um palmo à nossa frente, procurando vela nas gavetas. De repente chega a luz, aquela sensação de alívio dos nossos anseios, dos nossos receios, dos nossos medos. Não é assim que acontece? Agora imagina que Jesus, como luz do mundo, aquele capaz de iluminar as nossas consciências que estavam na penumbra, sem entender qual era o objetivo das nossas existências. Então, no Natal, essa data fabulosa que representa o nascimento de Jesus e as dificuldades que aconteceram para que esse Espírito chegasse e tivesse conosco, é uma honra e merecida para qualquer um de nós poder falar o que pensa sobre essa data. O que é que esse Natal deve representar em nossas vidas? Eu me recordo, eu era adolescente e eu tinha muitas dúvidas acerca dessas coisas, que na época eu via Jesus é a solução, Jesus é o Salvador. Um belo dia, era de tarde, depois do almoço, eu me recordo como se fosse hoje, eu me deparei com uma visão espiritual do meu avô paterno, e na mesma hora eu perguntei a ele: vô, Jesus existe de verdade ou é invenção do povo para ganhar dinheiro? Foi exatamente assim que eu fiz a pergunta. Ele olha para mim profundamente e me responde: existe. E ele é muito bom. E aí me abalou, porque era uma das pessoas que eu mais confiava, e ele não era ligado a nada religioso, era somente a religião do amor e do bem. Aquela definição, aquele conceito tinha muita força, porque não tinha nenhum interesse por trás daquilo ali. E esse foi o primeiro movimento de encontro, onde eu percebi que Jesus estava nascendo dentro de mim. E aí eu conto a vocês uma história bem conhecida do nobre apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, um espírito tão evoluído que a Cora Novellino, que fez a biografia dele, quando falava com Chico Xavier disse: falar do Eurípides é quase a mesma coisa que está falando de Jesus. Tamanha envergadura desse espírito grandioso que habitou em Sacramento. Ele tinha uma mediunidade espetacular. Quem puder ver os vídeos e ler a biografia do Eurípides Barçanufo, vale muito a pena. E ele, em desdobramento, durante o sono físico, ele foi bater num lugar assim, num lugar como se fosse um descampado, uma campina bem grande. E ele viu de longe uma luz muito brilhante, e ele ficou com muita curiosidade de chegar mais perto daquela fonte de luz. E ele começa a caminhar, até que a determinada distância a luz estava enorme e forte demais, e ele não conseguia se aproximar mais. E ele viu que ele não tinha como transpor aquela distância, e ele ficou parado observando de forma muito atenciosa para ver o que era aquela luz, e de repente ele se apercebeu que se tratava do nosso Senhor Jesus Cristo, em atitude de oração. Então, o Eurípides, em atitude praticamente reflexa, baixou os olhos, com vergonha de estar ali tão próximo da presença de Jesus. Mas de repente ele, prestando bem atenção, notava que lágrimas vertiam da face do sublime Galileu. E então ele tomou coragem e perguntou: mestre, por acaso choras? Sendo que não havia resposta. E aí ele, acreditando que Jesus não havia escutado,
retorna com a seguinte pergunta: Mestre, acaso choras por aqueles que não conhecem o Evangelho? Porque existem muitas partes do globo onde Jesus não é conhecido, obviamente, principalmente a metade oriental do globo terrestre. Jesus de repente faz um movimento, olha para ele e diz: não, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não praticam. O Eurípides relata que de repente ele, como um relâmpago, retorna ao corpo físico. E ele vai contar que desde aquele encontro que ele teve com o Mestre, nunca mais na sua existência ele se queixou das coisas, reclamou disso, reclamou daquilo, ou observou o procedimento das outras pessoas. Ele centrou a sua existência na sua própria necessidade de transformação, porque ele entendeu que aquela mensagem era para ele. Porque muitas vezes a gente está no centro espírita e escuta uma palestra, aí chega em casa, se vira para o companheiro ou para a companheira e diz o seguinte: olha, eu assisti uma palestra hoje que é para tu. Tudo que eu ouvi lá é para você. Como se aquilo não servisse para si. Eu, muitas vezes, incontáveis vezes, eu tive esse mesmo pensamento. Quando a gente começa a raciocinar dessa forma, que sempre o outro precisa do medicamento e não a gente está perdendo muito tempo. E a gente então tem que se voltar à necessidade da gente fazer uma grande revolução em nossa vida, mudar a si mesmo. A mensagem de Jesus é para a gente, não é para outro, para nós. Então, primeiro a tomar esse medicamento somos nós. Não devemos lutar para mudar o mundo lá fora, se não houver a mudança do mundo aqui dentro. Porque se todo mundo se preocupar apenas em mudar o mundo aqui dentro, o mundo lá fora vai estar completamente resolvido. Que o mundo lá fora é resultante de vários universos interiores. No livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos Espíritos qual era o pior dos defeitos que existe em nós e que atravanca o nosso progresso, atravanca a nossa evolução, os Espíritos respondem: é orgulho e egoísmo. Agora, o egoísmo é a fonte de todos os males. Quando a gente se conecta e a gente percebe que fora e muito próximo da gente tem realidades tão difíceis, e quão importante é que a gente consiga enxergar isso, porque a gente vai ver que os nossos problemas, muitas vezes, aqueles que a gente acha que são tão grandes, na verdade são tão pequenos. Aqueles que são voluntários da causa e da casa espírita sabem do que a gente está dizendo. Quantas vezes acreditam estarem cheios de problemas, de dificuldades, e aí sai de casa para fazer alguma atividade no centro e se depara com situação e diz: eu achava que tinha um problema. Quando me deparei com uma situação X, Y, eu olhei para mim e disse: meu Deus, como eu estava me preocupando com uma coisa tão simples, enquanto tem pessoas que sofrem por situações tão inimagináveis para a gente. Um mundo, para ser completamente feliz, ele tem que ter harmonia, e não há harmonia quando situações como essas acontecem. Mas se a gente se fecha dentro do nosso universo, a gente não vê o mundo. Há uns 2 anos, ainda estava numa pandemia bem auge, aconteceu uma coisa bem curiosa. Fui passar Natal na casa da família, em Recife, e aí no meio da noite de Natal, eis que uma pessoa precisou ser medicada. Então a gente examinou a situação e disse: tem que ter tal medicamento. E obviamente aquele medicamento, por não ser tão comum, não tinha no apartamento. Desci, peguei meu carro
me dirigi a uma farmácia, já era muito tarde, e saí procurando farmácia. Quando encontrei a farmácia, entrei, comprei o medicamento. Na saída, eu vi que tinha uma família, noite de Natal, abrigada lá no anteparo que tinha na frente da farmácia. Aí eu olhei assim, aí fiquei com o coração apertado. Aí fui lá conversar com o pessoal, saber quantos eram e por quê e tal. Aí eu tinha me lembrado que eu tinha algumas coisas na mala do carro. Abri a mala do carro, aí foi uma festa. Eu tinha lá bolo, tinha isso, aquilo outro. E aí a gente foi se ajeitando por lá. Pelas tantas, quando eu já estava perto de ir embora, para um outro automóvel, que eu acho que já passou a noite de Natal todinha nessa atividade, que era muito organizada as coisinhas deles, desceram com refrigerante, sanduíches e tudo. Aí eu observando a alegria daquelas pessoas em ter esse contato com a gente, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que a gente na humanidade, a gente é tão egoísta, velho? Enquanto a gente não desenvolver o que há de humano em nós, nós não vamos poder dizer que conhecemos o Cristo. A caridade material nem sempre a gente pode fazer, porque precisa de recursos. Mas a caridade moral, que é a mais importante, diga-se de passagem, e que é acessível a toda e qualquer pessoa, porque não há aquele ser humano que não possa dirigir um olhar misericordioso, de compaixão, de indulgência, de amor ao outro, de compreensão, de carinho. O que é que a gente não pode dar para as pessoas? É somente a gente decidir. É somente a gente voluntariamente decidir, definitivamente olhar para o outro e dizer: você é meu irmão, você é minha irmã, com a profundidade do sentimento. E não para agradar a B, C ou D, porque a gente não deve fazer as coisas para agradar ninguém, não. Porque sempre vai ter alguém para criticar, sempre vai ter alguém para achar ruim. A gente tem que fazer isso porque vai fazer bem para a gente. Bem para a nossa alma. É medicamento. Medicamento para a doença da mente, do corpo. Medicamento para curar. Para curar o nosso espírito. Que cura para a nossa alma. Está ali acessível, sem você gastar nada, mas implica numa mudança muito grande dentro da gente. Precisa ter coragem para a gente mudar e para a gente se alinhar ao pensamento de Jesus. Será que nesse Natal a gente pode deixar que esse Cristo viva dentro de nós? Tomar essa decisão, porque a gente está aqui de passagem. E ninguém vai poder negar isso, não. Daqui a algum tempo, não sei que tempo, não estaremos mais aqui. E eu finalizo com um texto que eu acho muito bonito, do Momento Espírita, que fala da trajetória de Jesus entre nós. Que começa mais ou menos assim: toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e pelo despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu numa noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e pelo olhar amoroso dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria dividido entre as atividades na carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes. Imiscuído outras crianças sem qualquer destaque,
cortador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como trigo bom no solo generoso, e quando chegou a hora, agigantou-se nas sinagogas, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido como era de se esperar, logo partiram em busca daqueles que o seguiriam e transformar-se-iam em pilotis de uma nova era fundada por ele. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, rica e farta de beleza, ele daria início ao ministério que um dia se alargaria por quase toda a humanidade, nos trazendo um roteiro seguro de paz e felicidade, até então desconhecido entre os homens, jamais igualado. Sua voz transmitia a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando-nos como ninguém jamais logrou nos ensinar. Confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela sua serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, apesar de viver com gente de má vida. Pobres perversos, ricos desalmados, vítimas morais de si mesmo no vício, perseguidores contumazes. Ele conhecia a pequenez humana e impulsionava o homem ao crescimento interior e às conquistas maiores. Príncipe fez-se vassalo, senhor fez-se servo, nobre de origem celeste fez-se escravo por amor. Jesus, síntese histórica da ascensão humana. Vivamo-no com ele e unamo-no a ele, para que um dia possamos, tal como Paulo, a igreja da Galácia, dizemos: pois já não sou mais eu que existo, e sim o Cristo que existe dentro de mim. Que a paz de Jesus seja com cada um de nós, meus irmãos. Muita paz para todos vocês.